E antes de chamar o conselheiro Ivan Leão, eu quero lembrar a todos vocês que esse é um evento de comemoração dos 45 anos da ADEME, mas que é possível também comemorar a vida, a partilha. Através desse QR Code que vocês estão vendo aqui embaixo da tela, é possível fazer doações às obras assistenciais Irmã Dulce. Hoje, dia 13 de agosto, é também aniversário de santificação da Santa Dulce dos Pobres. Você pode partilhar, pode celebrar a vida também, fazendo a sua doação através desse QR Code, que vai te dirigir para um PicPay para fazer essa doação. Agora sim, para suas considerações e saudação à comunidade e convidados da ADEME, eu convido o conselheiro Ivan Leão. Boa noite, conselheiro. Boa noite a todos. Quero parabenizar a ADEME pelos 45 anos, a todos os associados, com a diretoria, os conselheiros, certo? Agradecer a presença do secretário Nelson Pellegrino, do palestrante Maílson da Nóbrega. Como todos sabem, nós estamos vivendo uma das maiores crises, certo, da economia da história, talvez, pelo menos a maior da nossa geração. Essa crise torna nossas empresas mais frágeis, certo? E nessa situação, é importante para nós, empresários, refletir sobre a importância de nos unirmos como associação, buscando soluções para superar esse momento. Precisamos buscar apoio e incentivo no âmbito federal, estadual, certo? E municipal, certo? Para melhorar o nosso setor e atender às nossas necessidades. E não vamos conseguir êxito nessa demanda se não nos unirmos à ADEME, sendo solidários, participando, dando sugestões, ouvindo críticas, agindo coletivamente, enfrentamos mais fortes as dificuldades e aproveitaremos melhor as oportunidades. Pertencemos a um setor dos mais importantes para a geração de empregos e temos na ADEME uma marca forte e com credibilidade no mercado. Precisamos valorizar e saber usar esta força que consolidamos nesses 45 anos de ADEME. Nós, associados, nesse momento, temos o dever e a necessidade de apoiar mais a ADEME para juntos fortalecer o nosso mercado. Queria aproveitar aqui a oportunidade e o fato do aniversário da ADEME coincidir com o aniversário da nossa Santa Dulce dos Pobres, certo? Que foi uma das maiores empreendedoras que a Bahia já teve, que transformou um galinheiro num hospital que hoje atende 3,5 milhões de pessoas por ano, certo? De graça, certo? E pedir à ADEME, solicitar à ADEME, certo? Que oficialize, talvez, na próxima reunião de conselho, a Santa Dulce dos Pobres como a padroeira da ADEME. Não só pela coincidência das datas, mas porque ela é realmente hoje uma protetora dos empresários, certo? Queria encerrar aqui as minhas palavras, certo? Com uma frase dela que tem muito a ver com o que eu falei aqui sobre a associação. Quando cada um faz um pouco, o pouco de muitos soma. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, conselheiro Ivan Leão. Solicitamos a todos que verifiquem agora se os microfones estão no modo silencioso, mute, no canto inferior esquerdo, e também para ter a tela do palestrante, a apresentação em destaque, recomendamos selecionar o modo orador. Perguntas poderão ser feitas através do chat para serem respondidas após a palestra. Convidamos agora Fernando Passos, diretor da Engenho Novo, para uma homenagem. Marco Vieira Lima, para uma homenagem, desculpe. Presidente Cláudio Cunha, eu queria aqui quebrar o protocolo, porque e para prestar essa homenagem a você, porque sabemos que todo homem e toda mulher que trabalha e realiza tem como combustível
o reconhecimento do seu trabalho. E aí, em nome da diretoria e de todos os colaboradores da ADEME, eu vou ler aqui um texto que foi feito reconhecendo todo esse seu esforço e todo esse seu trabalho. Sonhos são feitos pelo brilho do suor na testa e por mentes brilhantes, pela força das mãos e das ideias. É possível encontrar sonhadores cobertos pela poeira da inércia, outros pela poeira do trabalho. Estes últimos são os que pegam o sonho e, com dedicação, o lapidam em realização. São os que fazem a obra de uma vida, ou de muitas, ou até mesmo cidades. São os que transformam paisagens. Não se engane. Não se vê muitos desses sonhadores com martelos na mão. Mas aqui temos um deles. Cláudio Cunha é um homem em construção, daqueles que colocam a mão na massa. Sua mente inquieta trabalha como um canteiro de obra, onde as ideias são operários incansáveis. Escute as máquinas, parecem um coração. É um visionário, como uma janela com uma vista permanente para o futuro, e inclusivo, como uma porta que se abre para o outro entrar. É essa capacidade de ser resistente como ferro e, ao mesmo tempo, acolhedor como lar, que faz dele admirável. Engenheiro de grandes obras, algumas tão grandes que nem dá para ver. Cláudio Cunha é um homem em construção. Quantas vezes, até mesmo contrariando as mais elementares regras de segurança no trabalho, não o vimos se jogar de cabeça, sem capacete, nos projetos da entidade e fazer deles um sucesso. Quantas vezes não vimos comprometer a própria vida pessoal pelo amor ao que faz. Quantas vezes, em suas gestões, em meio ao momento tão delicado da economia e do mercado imobiliário, não tivemos nele a inspiração necessária para continuarmos seguindo a nossa vocação de construir. O nome de Cláudio Cunha, representando todos os presidentes da ADEME, que a ADEME já teve nesses 45 anos, é matéria-prima de orgulho e crescimento para todos nós. Por toda a sua dedicação, perfeccionismo, criatividade e inovação à frente da ADEME, é que hoje rendemos essa justa, emocionada homenagem ao nosso presidente. Ele muito tem contribuído para solidificar a ADEME como uma entidade forte e representativa, fundamental para o desenvolvimento da Bahia. Ele criou e consolidou o Salão Imobiliário, o ADEME em Pauta, a revista Outside, a Casa que eu Quero e tantas outras ações e conquistas. Ele deu uma nova roupagem à comunicação, sobretudo nos meios digitais. Ele vive a ADEME e mantém a ADEME viva, com suas ideias atrás da orelha e seu martelo na mão, coberto pela poeira mágica dos que realizam. Muito obrigado, Cláudio Cunha. Você é mais que um homem, você é construção. Marquinhos, obrigado, querido. Vocês me deixaram emocionado aqui. Homenagem aqui também. Mandar entregar aqui para a Cláudia. Prazer a todos vocês. Eu realmente agradeço. Me pegou de surpresa, estou aqui realmente emocionado, sem conseguir falar algumas coisas, mas vocês é o que eu escrevi aí. A inspiração e o desejo realmente de fazer o melhor e se dedicar sempre com toda energia no tudo que a gente acredita para fazer acontecer. Muito obrigado a vocês, obrigado mais uma vez, você que acompanha bem de perto aí, Maria, Viviane, Cida, e não deixa, às vezes, o ânimo cair, nem a bola ter o passe errado. Muito obrigado mesmo. Estou muito emocionado, muito feliz e ganhando um grande presente. Ainda bem que está sendo gravado isso, que eu guardarei aqui na minha memória e mostrarei aqui para meus filhos e netos. Obrigado muito a vocês, todos que estão aqui, e pela homenagem. E para proferir a palestra na noite dos 45 anos da ADEME Bahia,
perspectivas para a economia brasileira, esse é o tema, nós teremos a honra de ouvir o ex-ministro Mailson da Nóbrega. Economista, Mailson da Nóbrega foi ministro da Fazenda de 1988 a 1990, após uma longa carreira no setor público. Como ministro, presidiu o Conselho Monetário e o CONFAS e integrou boards do FMI, Banco Mundial e BID. Mailson atuou como consultor e palestrante desde 1990, além de ser membro de conselhos de administração de empresas do Brasil e também do exterior. É sócio fundador da empresa Tendências Consultoria Integrada e colunista da Veja. Mantém um blog na revista Veja Online e no jornal O Estado de São Paulo. Foi colunista do Estadão e da Folha. Tem 6 livros publicados, entre eles os consagrados O Brasil em Transformação, O Futuro Chegou e sua autobiografia, Além do Feijão com Arroz. Para apresentar o nosso palestrante, teremos como debatedor o conselheiro da ADEME, Mário Gordilho. Boa noite, conselheiro. Boa noite. Oi, Mailson. Antes de me referir à sua pessoa, eu vou fazer uma recordação da fundação da ADEME, quando eu era um jovem banqueiro, então com 27 anos. Só para situar um pouco no tempo, o Dr. Valadares, que era o presidente da ADEME, era pai de um colega meu do Colégio Militar, Francisco Valadares. Solano, uma grande figura que, junto com Aristarco Soeiro, Braga tinha uma empresa muito boa de construção chamada Ciplan. Eduardo Valente, esse meu primo, me carregou quando ele ia no carnaval lá na casa de meu pai, na Avenida 7. Então, você tem aí uma ideia do tempo que eu estou acompanhando esses caras. Eles me deram muito trabalho. Eu, na época, era da Casa Forte e na realidade, era o único banco que operava crédito imobiliário, além da Caixa Econômica, que era difícil de andar. Então, passadas essas recordações, Mailson, eu gostaria de dar as boas-vindas a esse caro amigo de longa data, ministro Mailson da Nóbrega. Hoje, mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de assistir as palavras de Mailson. Ele normalmente dá uma aula sobre economia. Ele tem um vasto conhecimento da parte econômica, não só interna como externa do país. É um grande acompanhador de dados estatísticos e econômicos. Tem uma excelente didática. E suas palestras são realmente cativantes, o que permite a todos um entendimento das suas colocações. Passo a palavra ao meu querido amigo Mailson da Nóbrega. Muito obrigado, Mário. Boa noite a todos. Meu prazer duplo de estar aqui. Primeiro, para reencontrá-lo, ainda que remotamente. Em segundo lugar, por participar de um evento comemorativo dessa importância, que são os 45 anos da ADEME. Eu estou muito feliz de estar com vocês, estou muito feliz de estar com você, Mário. Mário, que eu conheci, não faz 45 anos, mas quase, né, Mário? Quando você militava como banqueiro no crédito imobiliário, depois se tornou um líder destacado das instituições financeiras do crédito imobiliário e continua prestando bons serviços à Bahia e ao país. Eu preparei uma apresentação que eu imagino que está por aí. Eu vou esperar que ela apareça. Bom, aqui, perspectiva da economia brasileira. Eu vou falar rapidamente sobre vários assuntos. Vou falar rapidamente sobre a situação mundial, né? Estados Unidos, Europa, China. Depois vou entrar na conjuntura econômica brasileira, percorrendo a análise dos seus mais diversos indicadores macroeconômicos, né? Vou entrar em seguida pelo que me parece sejam as bases de lançamento de uma espaçonave chamado Brasil, né? São as conquistas do Brasil que a pandemia não vai dissipar. E vou concluir com uma pequena análise sobre o governo Bolsonaro e me abrir para a pergunta de vocês. Próximo. O cenário internacional. Próximo.
Nos Estados Unidos, a economia norte-americana iniciou a recuperação, mas eles estão enfrentando uma nova onda, a segunda onda de epidemia em alguns estados. Isso tende a ameaçar o ritmo da retomada. As eleições e tensões com a China entram cada vez mais no radar dos investidores e analistas. E o desempenho futuro está limitado por um ambiente protecionista, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A Europa enfrentou melhor a crise do que os Estados Unidos e, portanto, sua recuperação pode ser melhor do que a americana. A China, próximo. A China gerenciou muito bem a pandemia, não é? Tem a vantagem para eles, né, do regime autoritário, né, pode controlar melhor a disseminação do vírus e será a única economia relevante do mundo a crescer em 2020. Vai crescer, segundo a nossa estimativa, 1,5%. E o mundo vai experimentar uma desaceleração profunda, a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos prevendo uma queda de 3,4% do PIB mundial. Próximo. No cenário doméstico, eu acho que o que tem caracterizado, sobretudo a partir de março, é a incerteza. Né? Se vocês olham esse gráfico aí, baseado em levantamento da Fundação Getúlio Vargas, você vê que a parte de baixo, idas e vindas do comportamento do indicador, ele gira em torno de 120 por aí. No mês de junho, maio, junho, ele passou de 200, sinalizando extrema incerteza, sem paralelo, desde que o índice começou a ser levantado. Próximo. O cenário para o PIB é, portanto, desafiador. Nós estamos prevendo uma queda de 7,3% do Produto Interno Bruto este ano. Nós estamos no lado mais pessimista do mercado. Na verdade, segundo o indicador levantado pelo Banco Central, o Focus, a média está em torno de 5,6. Eu diria que a média como um todo pode-se falar em torno de 6. Tá? Tem três notícias boas nesse cenário desafiador. O primeiro é que os indicadores das últimas semanas estão vindo muito melhor do que se imaginava, né? Tanto na indústria quanto no comércio. O comércio divulgou seus dados a semana passada e alguns setores já estão operando acima do nível pré-pandemia, como é o caso do supermercado, por razões conhecidas, é uma atividade essencial, mas eletrodomésticos, surpreendentemente, já está em nível superior ao da pandemia. Foi divulgado hoje pelo IBGE a pesquisa mensal de serviços e também uma boa surpresa. Os serviços cresceram em junho 5% em termos desnacionalizados sobre maio, depois de ter caído sistematicamente durante 3 meses. E todos os setores que compreendem a área de serviços, todos experimentaram a expansão no mês de junho, comparativamente a maio. Próximo. Aqui, um desdobramento do desempenho do PIB, né? Dividido por segmento do lado da oferta. A agropecuária é o único setor do lado da oferta que, nessa série de 2017 para cá, cresce sistematicamente. O negócio continua sendo o setor campeão do Brasil. A indústria deve cair 8,5%, é o que estou vendo aqui, né? E os serviços devem cair 6%. Do lado da demanda, nós temos queda em praticamente todos os setores, exceto o governo. O governo gasta mais este ano, por razões óbvias, né? É a questão da sua ação para salvar vidas, preservar a renda dos setores menos favorecidos e preservar ao máximo as empresas, até porque a recuperação vai depender de uma quantidade maior possível de empresas operando em condições saudáveis, né? As famílias devem ter uma queda de 6,4% de sua demanda. A formação bruta de capital vai ter uma queda substancial. Não há ambiente para investir diante de uma gigantesca capacidade ociosa. O investimento que tem sido feito ultimamente tem sido mais o produto de obras já em andamento, projetos em andamento ou reparos e aperfeiçoamentos que se fazem necessários mesmo nas situações de crise, né? As exportações estão caindo também, mas menos do que as importações.
E aqui é um dado interessante, né? O Brasil vai ter um setor externo muito mais robusto este ano, não por um esforço novo no setor, mas por conta da pandemia. Nós vamos importar muito menos do que exportamos. E aí as contas externas se fortalecem. Nós vamos ver indicações ou indicadores, estimativas lá na frente. Próximo. O mercado de trabalho, por consequência, é um mercado com forte aumento do número de desempregados. Nós estamos aí, reduzimos a relação PE a PIA. PE, vocês sabem, é a população economicamente ativa, e a PIA é a população em idade ativa. Quanto maior essa relação, maior a participação das pessoas no mercado de trabalho, maior é a utilização pelo país de sua força de trabalho. Quanto menor, mais gente sem trabalhar, mais gente sem exercer atividade. Como estão vendo aqui nessa tabela, haverá uma queda este ano de 62 para 61 e sobe novamente para 62 em 2021. A ocupação, ou seja, o crescimento do pessoal empregado vai ser de uma queda, uma queda de 3,5% este ano e uma recuperação no próximo ano. E a taxa de desemprego é o dado mais triste dessa realidade. Nós estamos estimando uma taxa de desemprego este ano de 14,5%. Há estimativas mais pessimistas de 16%, 17%, o que significa que nós podemos terminar o ano com um nível recorde de 18 milhões de desempregados. E, infelizmente, esse processo continua no próximo ano, porque ainda a pandemia está em ação, não teremos controlado inteiramente o vírus, ainda terá muita dificuldade de procurar trabalho, a população economicamente ativa não cresce e o índice continuará a se expandir. E muitas empresas que vão aguentar até o fim, umas poucas delas vão desaparecer também no primeiro semestre do próximo ano. No lado da renda, nós devemos ter uma queda na renda real de 2,4% este ano e uma recuperação no próximo ano, né? A massa real, que é a multiplicação do número de empregados pela renda média, também sofre uma queda expressiva este ano, da ordem de 6%, e começa a recuperar no próximo ano. Próximo. A Selic, esse é um dado, digamos assim, positivo desta situação, né? O segundo dado, eu mencionei 3, né? O segundo dado é a Selic. Como vocês sabem, o Banco Central, semana passada, reduziu a Selic para 2%. Nós achamos na tendência que esse nível deve permanecer pelo menos até o terceiro trimestre de 2021, embora o Banco Central tenha sinalizado na ata divulgada esta semana que ele não descarta a hipótese de uma nova queda, ainda que não na próxima, mas em reuniões seguintes, da Selic para 1,75%. Né? E qual é a importância desse dado para a área imobiliária e para a construção civil em geral? É que esse é o fator por excelência da disposição dos indivíduos de assumir dívidas para comprar sua casa própria, reformar, mudar de apartamento, mudar de casa e assim por diante. O fator determinante da recuperação do mercado imobiliário, além da renda, será uma taxa de juros historicamente baixa. Próximo. Aqui do lado fiscal, esse é o lado preocupante. Eu esqueci de mencionar o terceiro fator positivo. O terceiro fator positivo é a constatação crescente que nós estamos no limiar de uma revolução institucional no Brasil, que é a reforma da tributação do consumo. A PEC 42 e a PEC 110, ambas sob exame do Congresso, nunca, em passado recente, foi tão favorável à aprovação de uma reforma ampla. E essa reforma tem algumas vantagens em relação às tentativas anteriores. Eu acompanho tentativas de reforma tributária desde os anos 80. Nada parecido aconteceu como agora. Em primeiro lugar, o melhor projeto, a meu ver, de reforma tributária
preparado por gente experiente, sob a liderança do economista Bernard Api, que fundou o Centro de Cidadania Fiscal e se dedica inteiramente, qual um sacerdote, a defender essa ideia. Ele conseguiu conquistar a simpatia, o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que abraçou e patrocinou a PEC 45, escolheu o deputado Baleia Rossi como autor da emenda constitucional, o deputado paraibano, meu conterrâneo, Aguinaldo Ribeiro, como relator. Eu já depus perante a comissão e posso constatar que todos estão muito imbuídos e muito preparados para defender essa reforma. Resumidamente, vocês estão acompanhando, essa reforma ela junta 5 tributos caóticos, disfuncionais, 3 federais, o PIS, a COFINS e o IPI, um estadual, que é o ICMS, o maior caos tributário do Brasil, e o ISS, que é de natureza municipal. Tudo isso será junto, formará um IVA, né? Um Imposto sobre Valor Agregado, que se denominará Imposto de Bens e Serviços. Ele tem características muito interessantes. Primeiro, a tributação é no destino, ao contrário do ICMS, que hoje é na origem, o IPI também. Segundo lugar, ele põe fim à guerra fiscal, porque a guerra fiscal só é possível quando a tributação é na origem, né? Em terceiro lugar, ele busca alíquota única. Em quarto lugar, permite a desoneração rápida e integral das exportações e do investimento. E está aí mais um fator importante da PEC 45 e da PEC 110 para o crescimento do país. E tem uma novidade, né? Essa ideia nasceu na era digital. Então, e da nota fiscal eletrônica. Então, vai ser possível algo que inimaginável há 10 anos atrás. Ou seja, em vez de isentar a cesta básica do imposto sobre o consumo, que beneficia os pobres, mas também os ricos, porque ela isenta pão, arroz, feijão, peixe, carne, etc. E o rico consome tudo isso. E, vez por outra, nessa cesta básica tem coisa mais sofisticada. A ideia é que as pessoas de menor renda se cadastrarão com o seu CPF e todas as vezes que fizer uma compra, registre o seu cadastro e o sistema reconhecerá essa compra e o valor do imposto pago será devolvido ou num cartão de um programa social ou no sua conta corrente. Realmente isso é uma revolução, né, que vai introduzir essa novidade. Inclusive, o governador do Rio Grande do Sul se entusiasmou com essa ideia e já está implantando essa devolução, pelo menos anunciou, já está implantando, não, vai implantar esta novidade proximamente no estado do Rio Grande do Sul, né? Eu conversei recentemente com o Bernard Api e ele está muito otimista com a hipótese. É provável que ainda nesse semestre a reforma seja aprovada na comissão mista que reúne Câmara e Senado e na comissão especial da Câmara. E, se tiver muita sorte, empenho do governo federal, sobretudo, o governo tem papel importante nisso aí, não pode se descartar a aprovação em primeiro turno dessa reforma ainda este semestre. E aí, se esse ambiente favorável permanecer, nós teremos a aprovação final dessa reforma em 2021. E ela terá impacto considerável na capacidade de crescimento do país. Não é? Ela vai aumentar a produtividade gigantescamente. E cálculos recentes mostraram que, dentro de 15 anos, a reforma propiciará um acréscimo de 20 pontos de percentagem no potencial de crescimento da economia, do emprego e da renda. Essa realmente é uma boa novidade. Claro, é um sistema complexo. Né? E aí eu esqueci de falar de uma novidade dessa reforma. Os estados estão a favor. Essa realmente é a maior das novidades. Para quem acompanhou esse assunto nos últimos anos, os estados se recusavam a qualquer ideia que incorporasse o ICMS, sobretudo a um IVA nacional, né?
Agora eles estão todos a favor. O secretário de Fazenda não apenas estão a favor, mas eles estão apresentando sugestões. Eles apresentaram um substituto na linha da PEC 45. Né? E por que isso? Porque todos começaram a se dar conta de que o ICMS é um imposto condenado. Primeiro, pelas disfunções que acarreta, e segundo, porque, dadas as transformações estruturais na economia, o volume de bens é minguante, é decrescente no país. Quando o ICMS, então o ICM, foi introduzido em 1967, o conjunto de bens representava 70% da economia, dos serviços 30%. Agora se inverteu. É 70% serviço, 30% bens. Não é? E os serviços, como sabe, são tributados pelos municípios. Portanto, em alguns estados já está havendo queda real da arrecadação, mesmo nos anos em que a economia cresce. Né? Portanto, os estados que eram opositores se tornaram protagonistas dessa proposta. O ministro da Economia apresentou uma proposta do IVA federal, ele quer o IVA para dizer de seu, né? A meu ver, é uma boa iniciativa, porque simplifica PIS e COFINS e engaja o governo federal na reforma, mas a minha avaliação, essa proposta do governo não vai ser aprovada isoladamente. Ela vai ser incorporada à PEC 45 e os próprios funcionários do Ministério da Economia e também o ministro admitem essa hipótese, né, de integrar os dois projetos. Realmente, deixa-me repetir, será uma revolução na eficiência da economia brasileira e na distribuição de renda. Tem um problema, desculpa se eu estou me demorando nesse tempo, mas acho que é do interesse de vocês, tem uma questão difícil a resolver, que é a questão dos serviços. Né? Os serviços vão ter um aumento de tributação, por uma simples razão. Os serviços são subtributados no Brasil. Quando o ISS nasceu, em 67, os serviços eram uma parte muito pequena da economia. E o ISS reproduzia, digamos assim, em termos de intenções, o antigo imposto de indústria e profissões, que tinha uma alíquota baixa. Então, a alíquota de 5% parecia razoável naquela época. O que acontece hoje? Você tem o serviço como a parte mais importante da economia e ele abrange a mais variadas atividades, desde aquelas da área digital, a consultoria, serviços médicos, educação, saúde, transportes e assim por diante. Né? E essa subtributação ela produz um agravamento do efeito regressivo, né, da tributação do consumo no Brasil. Por quê? Os serviços de maior valor na área de saúde, educação, consultoria, serviços, de um modo geral, eles são consumidos pelas parcelas mais favorecidas da população. Pobre não consome escola pública, privada. Pobre não consome serviços médicos particulares. Né? Então, essa parcela da sociedade mais rica é subtributada com o ISS. Né? Acontece que eu considero que essa é uma coalizão muito poderosa politicamente e elas vão forçar uma saída. Né? O API tem uma ideia, que é um plano B, que considero uma ideia inteligente, que é usar a tecnologia, devolver o imposto pago sobre saúde e educação às famílias que pagaram por esse serviço, com certo limite. Né? Uma família que paga R$ 500 de mensalidade escolar, ela poderia ter esse valor devolvido. Mas tem a família mais abastada que coloca os filhos em escolas, inclusive internacionais, que cobram mais de R$ 10.000 por mês. E, nesse caso, haveria um limite, né, de R$ 500 por família. Pode ser a saída. E tem uma saída final, se tudo for derrotado nesse campo, que é ter duas alíquotas. Uma alíquota maior para quem consome bens, uma alíquota menor para quem consome serviços, e aí prevalecia o elemento agravante de regressividade desse. Mas paciência, é melhor salvar o sistema todo do que perdê-lo insistindo numa tese ainda que correta. É isso aí. Próximo. Câmbio. Olha, câmbio, como a gente sabe, é o indicador mais difícil de prever. Como diz um conhecido economista, a taxa de câmbio
é uma invenção dos deuses para desmoralizar economistas, né? Que fazem projeções de câmbio de 1, 2 anos na frente. Como diz o Delfim, com sua capacidade de fazer frases, né? O Delfim diz que a única coisa no regime de câmbio flutuante que o economista pode dizer com absoluta convicção é que a taxa de câmbio flutua. O resto é muito difícil de prever. Mas, por dever de ofício, nós da Tendências fazemos projeções, né? A nossa projeção de câmbio, vocês estão vendo aí, é de R$ 5,35 por dólar em dezembro. Hoje está fechando em 5,36, ontem estava em 5,42, né? E no próximo ano 5,25. Isso parte, o dólar perde um pouco do vigor que ele ganhou com a pandemia, né? E a normalização das atividades econômicas, a redução da incerteza, levará o dólar cada vez mais a uma situação de menor volatilidade e por consequência, maior estabilidade, né? O Banco Central tem feito intervenções. Ontem, anteontem mesmo, depois que se divulgou a debandada do Ministério da Economia, o mercado ficou nervoso, o Banco Central interveio, mas o Banco Central intervém para reduzir a volatilidade, não para influenciar o nível da taxa de câmbio. Seja como for, algo como 5, 5,25, 5,35 parece ser o número mais provável. O mercado financeiro, na pesquisa Focus, está falando em 5,25 ou 5,20 já para este ano e R$ 5,00 por dólar no próximo ano. Próximo. Pode passar, esse é um slide duplicado. Deixa eu falar rapidamente sobre o mercado imobiliário. Eu quis trazer algumas reflexões para vocês. E lá nos arquivos da Tendência eu encontrei projeções de mercado imobiliário em 5 capitais. Eu não precisei, porque 5 capitais. Mas são Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Pernambuco. Não sei porque não tinha Bahia nessa estatística. Seja como for, não é culpa minha, né? Mas qual é a projeção? O mercado começou a se recuperar. Eu vejo isso em São Paulo, os lançamentos recomeçaram, né? Mas vai cair o preço real dos imóveis, óbvio, né? Em ritmo cada vez mais moderado. Próximo. Próximo. A venda de imóveis vai recuar, naturalmente, diante da crise, mas pode começar a recuperar já para o final do ano e ter uma alta de 9% em 2021. Próximo. A queda de unidades destratadas vai favorecer o ajuste dos estoques, né? E isso é o resultado de uma medida que regulou essa área. Isso era uma fonte de oportunismo, como vocês do mercado imobiliário sabem. Isso caiu muito, o distrato oportunista. Isso vai contribuir para a redução de estoque. Reduzir estoques é estimular lançamentos, como vocês sabem muito mais do que eu. Próximo. Projeções de lançamento, embora tenha recomeçado, é de queda, porque houve uma queda expressiva entre março e junho. Deve cair na estimativa desse 42%. Aí está um ano muito complicado, mas é 2020, né? E alta de 17% em 2021. Portanto, o mercado está apostando muito na força da taxa de juros para a recuperação mais rápida dos lançamentos no próximo ano. A taxa de juros mais baixa, como eu já falei, é fator fundamental para a plena recuperação do mercado. 2% da Selic, já mencionei, mas o Banco Central admite que pode até cair um pouco mais nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. Próximo. Aqui um resumo das projeções que eu falei aqui, algumas extensões para um ano a mais. O PIB deve crescer menos 7,3%, ou seja, cai 7,3%, e recupera e cresce 3,4% na nossa avaliação em 2021. O IPCA vai ser um dos mais baixos da história. O Banco Central vai ter que justificar porque não cumpriu o limite inferior da meta. Você sabe, a meta hoje é de 3,75%, mas o limite inferior teria que ser 1,5% abaixo, vai ser muito mais do que isso. No próximo ano, 3%, né? Quando a meta vai ser de 3,5%, o que significa que inflação correndo abaixo da meta é sinal de que Selic pode, no máximo, cair, não subir
até que novas tendências se manifestem mais para o final do ano, dependendo do ritmo de recuperação da economia. Taxa de desemprego, que eu já mencionei, né, cai em 2020, cai novamente em 2021, pelas razões que eu mencionei aqui. A Selic, que eu já mencionei, ela sobe em 2021 para 3%, ela pode chegar a 5%, 6% nos anos seguintes, fruto da recuperação mais intensa da economia. O câmbio, eu já falei, 5,35 este ano, 5,25 reais por dólar no próximo. A conta corrente, que é o resultado final das transações do país com o resto do mundo, isso engloba balança comercial, balança de serviços, a projeção no início do ano era de mais de 50 bilhões, vai ser apenas de 11,9 bilhões. E aí sobe para 36 bilhões, como proporção do PIB, é um déficit relativamente muito pequeno, 0,9% este ano, 2,6% no próximo ano. A experiência mostra que déficits da ordem de 3% a 4% são considerados normais em ambiente de estabilidade macroeconômica mundial. Próximo. Aqui eu vou pedir para vocês esquecerem um pouco a conjuntura e vamos comentar aqui conquistas do Brasil. As conquistas que, como eu disse anteriormente, formam a plataforma que pode relançar o país nos anos à frente, a depender das reformas, a depender da liderança política, a depender de um conjunto de circunstâncias que o Brasil costuma reunir de tempos em tempos. Em primeiro lugar, eu realço as sólidas instituições de controle do governo no Brasil. Como vocês sabem, no sistema democrático, existe um conjunto dos chamados pesos e contrapesos, ou freios e contrapesos, que mantém o poder sob controle e preserva a conquista democrática. O Brasil, vários estudiosos atestam isso, o Brasil tem sólidas instituições de controle e nós estamos vendo demonstrações disso nessas crises recentes no Brasil, particularmente as instituições públicas, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Mas instituições, nesse caso, eu incluo também as empresas, as associações, e elas exercem uma atividade de controle na medida que externam a opinião, fazem movimento, protestam, vão a Brasília e exercem influência. Esse conjunto complexo de instituições, que são as regras do jogo e que englobam tanto o setor público quanto o setor privado, são as mais sólidas da América Latina. Só um país da América Latina rivaliza com o Brasil nesse campo, que é o Chile. Próximo. O Brasil tem alarmes de incêndio, que são inibidores de retrocesso. Alarme de incêndio é uma linguagem de cientista político. O que é o alarme de incêndio? Dispara um sinal e mobiliza pessoas, brigada de incêndio, para debelar o incêndio e evitar um desastre. O Brasil tem isso. O Brasil tem mecanismos que vão alertando a sociedade, alertando o próprio governo para os riscos que correm. Nós vimos demonstrações disso este ano várias vezes. Nesse alarme de incêndio, eu incluo a imprensa, porque a imprensa também é parte das instituições. Próximo. O Brasil tem uma base industrial complexa e diversificada, muito sofrida pelas crises dos últimos anos, pela desatualização tecnológica, por muitos anos de fechamento da economia, mas ela tem uma capacidade rápida de se reinventar, de se recuperar. Vai cair muito este ano, 8,5%, como a gente viu, mas você tem alguns casos muito interessantes no Brasil. Por exemplo, a Embraer. O Brasil tem o terceiro maior produtor de aviões do mundo. E, convenhamos, avião é um negócio complexo para produzir. E o Brasil é campeão também nessa área. Nós temos empresas brasileiras que estão se multinacionalizando. Um bom exemplo é a WEG, de motores, que compete com as mais importantes empresas de gains capital do mundo e ganha concorrência. É realmente um caso de empresa industrial campeã
do Brasil, que está presente na China, no México, na Europa, né? Tem uma grande capacidade de inovação e é uma prova de que o Brasil tem gente qualificada, capacidade empresarial, mesmo na adversidade que tem caracterizado o nosso ambiente de negócio nos últimos anos. Exemplos como esse existem por muitos lugares. O agronegócio e o setor mineral são muito competitivos e o agronegócio é o campeão, né? É o grande campeão do Brasil. O agronegócio é o resultado do emprego intensivo da tecnologia. O agronegócio brasileiro deixou para trás a figura do Jeca Tatu. O empresário do agronegócio, particularmente do centro-oeste e do sul e sudeste, é o empresário sofisticado, que usa tecnologia de ponta, sensoriamento remoto, né? Tracking de animais. 25% a 30% dos drones em operação no Brasil são empregados no agronegócio. Nós nos tornamos produtores e exportadores mundiais número 1 de 6 produtos. Nós somos o número 1 na exportação de soja, na produção, passamos os Estados Unidos, tanto na produção quanto na exportação, café, açúcar, que já éramos antes, né? Frango, carne e suco de laranja. E somos o segundo ou terceiro em suínos, milho e tem mais um terceiro que eu não estou me lembrando aqui. Mas, enfim, o agronegócio realmente é um esteio da economia brasileira e está pronto para novos voos, né? Próximo. O balanço de pagamentos saudável, né? Como a gente viu aqui, até melhor este ano na crise, e o Brasil é credor internacional líquido. Isto é, o Brasil tem reservas internacionais aplicadas em títulos públicos americanos e em papéis do FMI que superam a nossa dívida externa. As reservas devem estar hoje por volta de 360, 370 bilhões de dólares para uma dívida externa de 320. Essa situação persiste nos últimos 10 anos e é inédita na história brasileira. Para os que acompanham a economia brasileira há mais tempo, estudam a evolução da economia brasileira, crise de balanço de pagamentos foram a causa de grandes crises do passado. Não mais. O balanço de pagamentos é hoje elemento de confiança, né? Ninguém tem dúvida da capacidade do Brasil de servir com os pés nas costas os seus compromissos internacionais. O pré-sal é outra grande realidade, será uma grande fonte de exportação e de investimento nos próximos anos. O Brasil também se tornou um exportador de petróleo. Ainda não é membro da OPEC, nem tem interesse nisso, mas o Brasil é um destaque na produção de petróleo e vai ser de gás daqui a pouco, sobretudo após a aprovação do marco regulatório do gás natural. E, portanto, o cenário na área de gás é muito promissor, seja para consumo doméstico, seja para consumo industrial, seja para utilização em sistema de transporte, de veículos, de locomotivas, de navios e assim por diante. Próximo. O Brasil tem um sistema financeiro sólido, sofisticado. Essa é outra das grandes bases sólidas do Brasil. Também foi aí que aconteceram grandes crises do passado. O meu amigo Mário acompanhou tudo isso. Quantas vezes, Mário, uma crise de crédito não derrubou o sistema financeiro e a economia? Nós estamos há vários anos sem uma crise de crédito e estamos longe desse risco, né? E além do sistema ser sólido, ele é muito bem regulado. O Banco Central é hoje um dos principais e confiáveis reguladores do mundo, né? E hoje somos membro do Banco Central dos Bancos Centrais, que é o Conselho de Basileia, né? do Bank for International Settlement. Esse conselho reúne os 10 presidentes de Banco Central das maiores economias do mundo, mais o Brasil e a China, né? O Brasil é parte desse clube. O presidente do Banco Central, a cada 2 meses, está lá em
na Basileia para discutir a conjuntura mundial. E o Brasil segue o estado da arte da regulação, né? Eu sou membro do conselho de um banco e posso atestar para vocês a qualidade da regulação do Brasil, da regulação financeira. Isso é importante para manter a confiança, a estabilidade, a rigidez do sistema financeiro. Próximo. O Brasil tem um forte mercado interno, né? Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, essa posição vai ser mantida agora. Já chegamos à 7ª economia do mundo, né? Quase que ultrapassamos o Reino Unido antes do vendaval que aconteceu no Brasil a partir de 2010, né? 2014, mas ainda é uma economia entre as 10 maiores do mundo, né? Eu me decidi incluir aqui, apenas mencionei en passant, integra esse conjunto a imprensa. A imprensa, no entender da revista The Economist, ela não é apenas independente, ela é competitiva, investigativa e agressiva, né? Também não tem nenhum país da América Latina com a qualidade da imprensa brasileira, né? E isto é uma garantia adicional da solidez da democracia. Próximo. Enormes oportunidades, isso ninguém pode desconhecer, né? E nos mais variados campos da atividade econômica. E elas são mais bem aproveitadas quanto melhor for o ambiente de negócio. E o ambiente de negócio vai tender a melhorar com a reforma tributária e com os novos marcos regulatórios que estão em discussão no Congresso Nacional, depois do marco saneamento. O sólido do quadro institucional, só para fazer um resumo, né? Próximo. A democracia brasileira está consolidada. Nós temos já quase 40 anos de democracia, né? Na verdade, 35 anos. É o mais longo período de democracia da nossa história. O judiciário é independente, tem seus problemas, né? Aqui e acolá gera incertezas, imprevisibilidade, mas ele é independente, né? As decisões do judiciário são aceitas sem contestação, a não ser o recurso natural, como permite as instituições. A corrupção é investigada de forma autônoma pelo Ministério Público, né? E teve papel importante a Lava Jato no combate à corrupção. A imprensa está aí, eu não tinha mencionado. Aí está a expressão da revista The Economist: imprensa livre, independente, competitiva e agressiva. E eu acrescento investigativa. Próximo. A disciplina de mercado é um conceito de economista. Não é que o mercado manda no governo, mas o mercado reage aos riscos, reage aos erros. A bolsa cai, os juros futuros sobem, ou no sentido positivo, a bolsa sobe, os juros futuros caem, a incerteza diminui ou aumenta, e tudo isso leva o governo a reagir, né? É um sinal, é um dos alarmes de incêndio, a maneira como os mercados amplamente funcionam no Brasil, mercado financeiro, basicamente. Um grande avanço foi o voto do pobre, né? O pobre não votava. Eu estou falando pobre aqui, é o analfabeto, né? O analfabeto só passou a votar no Brasil a partir de 1985. Próximo. E aí tem duas novas crenças da sociedade. Como a gente sabe, vários estudiosos mostram isso, o que faz evoluir, avançar, melhorar as instituições são as crenças da sociedade, né? O grande prêmio Nobel da Economia nessa área, que foi o professor Douglas North, falecido há 2 anos, foi o grande estudioso, o maior estudioso dessa área, foi ele que chamou a atenção para o papel das instituições do desenvolvimento. Tem duas crenças novas na sociedade brasileira que são fundamentais para essa realidade. A primeira, próxima, é a intolerância à inflação. Durante muitos anos, o brasileiro encarou a inflação como uma coisa natural, né? E até nos preparamos para isso com a correção monetária, que era uma espécie de uma anestesia para a gente conviver com a inflação e que nos legou muitos problemas, né? Hoje, a inflação ela é odiada e essa intolerância é maior entre os pobres. Todas as vezes que a inflação
sobe e ameaça fugir do controle, a popularidade do presidente cai. Isso aconteceu claramente com a presidente Dilma, e isso contribuiu, inclusive, para formar um ambiente contra ela pela perda de popularidade, do que levou ao seu impeachment. Segundo, intolerância à corrupção, que é maior na classe média, né? Também no passado, nós fomos tolerantes à corrupção. Nós achávamos que a corrupção é inerente ao sistema político. Até admitimos aquela história do rouba mais faz, não é? Era o político que enchia os bolsos dele e de seus amigos, mas ele fazia obras, pontes, viadutos, né? Não mais. Né? A corrupção é vista como um mal a ser combatido de maneira vigorosa e permanente no Brasil. E tudo isso contribui para novas leis. A lei de delação premiada teve grande apoio da classe média. A lei como é que chama, das empresas, né? a leniência das empresas, né? Várias medidas que foram avanços nas instituições e que facilitaram e ajudaram o combate à corrupção e continuam ajudando. A corrupção nunca acaba, né? A gente está vendo, mesmo em meio à pandemia, pessoas se aproveitando, né, da compra de equipamentos de saúde para roubar. Mas, enfim, a corrupção não acabou em canto nenhum. O que os países conseguiram foi reduzir substancialmente a sua ocorrência. E o Brasil está chegando perto disso. Ainda não, mas vamos chegar. E o Brasil tem uma ordem política virtuosa. A ordem política virtuosa é um conceito criado por um conhecido cientista político, Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro polêmico, O Fim da História, mas ele é um dos grandes analistas do sistema político mundial, né? E o Fukuyama, ele escreveu uma obra monumental em 2 volumes que ele denominou a evolução da ordem política. E ele mostra que a ordem política ela é virtuosa quando constituída de 3 elementos. Quais são esses 3? Vejamos aqui. Próximo. O Estado forte, o Estado de Direito e a accountability. Estado forte não é no sentido do Estado intervencionista na economia. É o Estado de instituições fortes que faz funcionar e fortalecer a democracia. O Estado de Direito, ou Rule of Law em inglês, é o conjunto de leis, né, que regem o país e que dão direitos e garantias individuais. Né? E accountability, que é uma palavra inglesa que significa tanto contabilidade quanto prestação de contas no seu conceito da ciência política. Accountability é o conjunto de regras que torna os governos prestadores de conta à sociedade. Nós temos hoje 3 dessas fontes. Primeiro, eleições. Segundo, imprensa. Terceiro, a participação do povo em movimentos de apoio ou de protesto. E estou caminhando para o fim. Aqui um rápido comentário sobre o novo presidente Bolsonaro. Né? Quem é esse novo presidente? Ele mudou a postura. Né? Próximo. Ele acabou aquela declaração diária na cercadinho do Palácio da Alvorada, né? Era um erro, tomara que ele não volte mais, né, a esse hábito, porque quando os presidentes falam, isso tem influência na sociedade. Portanto, o presidente não pode dar entrevista em pé, ao lado de vários microfones, sem ter refletido adequadamente sobre os problemas do dia. Né? Presidentes da República falam brifados, ou seja, informados, para ser seguros na mensagem que vão dar. Claro que tem o Trump, que é semelhante ao Bolsonaro, que também fala todo dia e, às vezes, se escorrega também, diz muita besteira. Né? Mas ele partiu, o presidente, ele percebeu, né, o risco que ele estava correndo com essa atitude de confronto que ele exercia diariamente nessas declarações. Né? E, portanto, ele passou da polarização para a conciliação. Próximo. Isso reduz tensões e melhora o ambiente. O ambiente hoje é muito melhor depois que o presidente abandonou a sua postura anterior. Próximo. Ele está reforçando a nova imagem com uma agenda positiva. Né? Próximo.
o programa de Renda Brasil e viagens pelo país. Ainda está longe de viabilizar o Renda Brasil, mas parece uma boa ideia, né? Que é uma ideia próxima de proposta de renda universal. A questão é saber se vai ser possível, porque ele representará um custo adicional, porque será a conjunção do Bolsa Família, que será mantido com suas condicionalidades, que é frequência das crianças à escola, levando as crianças para a vacina e o amparo aos segmentos menos favorecidos, né? Isso só será possível se forem cancelados programas sociais de menor eficácia social. Tá? Próximo. E o presidente parece cogitar de operar o presidencialismo de coalizão. Ele já se abraçou com o Centrão, de certa forma contrariando o seu discurso de campanha. Nesse ponto ele foi pragmático. Né? A reação inicial, novamente, é o receio do impeachment, né? E não é coincidência que ele se aproximou mais rapidamente do Centrão depois que foi divulgada a prisão do Queiroz. Né? E hoje assumiu um novo líder do governo, que é o deputado Ricardo Barros, do Paraná, que é um veterano do Centrão, está na 6ª legislatura, ele foi líder do Fernando Henrique, foi vice-líder do Lula, né? Foi ministro com Temer, portanto, ele é a cara do Centrão. Né? E ele parece ter uma capacidade de coordenação maior. E presidencialismo de coalizão, o presidente só chegará se ele conseguir formar uma base majoritária. Por hora ele está contando com 150, 200 votos, que acima de 170 e pouco, são votos suficientes para barrar um processo de impeachment. Né? Essa foi a grande motivação dele para se aproximar do Centrão, ao que tudo indica. E eu espero que ele dê passos adicionais junto com seus ministros políticos e os da casa para formar uma base majoritária que é fundamental para a governabilidade e para avanço da agenda de reformas. Próximo. O problema é que dificilmente o presidente reúne as condições para para coordenar o presidencialismo de coalizão. Rapidamente, o presidencialismo de coalizão é um conceito criado pelo cientista político Abranches, né? Sérgio Abranches, e é uma situação da fragmentação partidária no Brasil, não, salvo raríssimas ocasiões, como foi o caso logo após do Plano Real, o governo consegue fazer uma maioria, né? E, portanto, ele precisa fazer uma coalizão. A coalizão da Dilma chegou a ser composta por 14 partidos. Né? E o presidente é o coordenador do jogo político. E, portanto, ele tem a capacidade de conquista de mentes, de conquista de apoio, né? De usar os recursos de poder, a sua empatia para fazer o sistema funcionar e coordená-lo. Né? Para qual casamento ele vai, para qual batizado, para qual sepultamento, quem viaja com ele, como ele recebe as pessoas. É possível que aprenda, mas até agora não foi o território do presidente Bolsonaro. Mas vamos esperar que ele avance no aprendizado dessa técnica, chamamos assim, de operar o presidencialismo de coalizão. Quais são os riscos dessa nova realidade? É a perda de apoio do bolsonarismo raiz. Porque o bolsonarismo raiz, que segundo o Instituto Datafolha deve ser 15% do eleitorado, é aquele grupo de fanáticos, quase lunáticos, né, que apoiam o presidente em qualquer circunstância, e eles são mobilizáveis pelas redes sociais, mobilizáveis pelo confronto. Né? Na medida que o presidente é o presidente paz e amor, essa massa pode ficar sem pai, sem mãe, e ela pode abandonar o presidente. Então, o risco é ele, no trabalho de preservar essa base, ele voltar à atitude de confronto. Próximo. O que levaria tudo isso ao retorno à postura de confrontação e incerteza que caracterizou o período recente. O impeachment, nós achamos que existe a probabilidade de 40% de impeachment do presidente Bolsonaro. Nós, da Tendências, temos várias razões para acreditar nisso, mas não tem nenhuma chance de acontecer nesse momento. E pode até desaparecer, ser zero, se o presidente continuar nessa postura, consolidar-se como coordenador do jogo político e formar uma maioria
que lhe dê tranquilidade para governar o país e aprovar a sua reforma, seu programa de reforma. Mas não é um assunto que pode ficar fora do radar. E, como vocês sabem, existem cerca de 50 pedidos de abertura de processo de impeachment e, diferentemente do processo judicial, o processo de impeachment não requer provas materiais. Né? É uma decisão política. A presidente Dilma perdeu o mandato por um fato banal, uma pedalada fiscal, ou seja, o Banco do Brasil pagava subsídio, o Tesouro não cobria, se disfarçava a estatística, era a manipulação das estatísticas das finanças públicas e, por aquilo que parece, se enquadrava na lei do impeachment de 1951, e ela perdeu. Na verdade, ela perdeu pelo conjunto da obra, né? Ela perdeu pela oposição que se tornou majoritária a ela, inclusive na sociedade, né? Portanto, estamos longe de um processo de impeachment, pode desaparecer do cenário, mas ele não é 100% certo de que sumiu do mapa, né? Próximo. Se é o mesmo. Bom, quais são os desafios do pós-pandemia? E eu vou concluir com esse slide. Primeiro é recuperar a economia, mas, infelizmente, não há espaço fiscal para o governo exercer a liderança, embora grupos no governo estejam trabalhando para isso. O Paulo Guedes conseguiu do presidente Bolsonaro ontem um cenário grandioso com o presidente da Câmara e do Senado, fez juras, né, de que ele é a favor do teto de gasto, que não vai ter esse negócio de gente no governo inventando programa, né, achando válvulas, jeitinhos para driblar o teto de gasto. E hoje à tarde, o novo líder do governo declarou que o teto será cumprido, não será admitido nenhuma manobra. Ele conversou com o presidente hoje, né? E as regras que disparam gatilhos quando o teto estiver próximo do seu limite podem funcionar já em 2021. Ou seja, vai ser proibido concurso, aumento do salário mínimo, aumento de salário de servidor público. Isso vale tanto para o Poder Executivo, quanto para o Judiciário, quanto para o Legislativo. E se isso realmente acontecer e vai exigir uma interpretação da Constituição ou uma nova emenda constitucional, isso facilita ou torna menos difícil o cumprimento do teto de gasto. O teto de gasto é fundamental, porque o teto de gasto é a âncora fiscal do país, é pilar da sustentação macroeconômica do país. Foi o teto de gastos o fator determinante, final determinante, do ambiente que permitiu que o Brasil conquistasse taxas de juros mais baixas de sua história, né? Essas pressões virão, inclusive, dos militares, né, de Bolsonaro, de olho na popularidade. Essa é a dúvida, né, se essa manifestação de ontem foi apenas uma encenação ou realmente uma conversão definitiva do Bolsonaro para defender a austeridade fiscal e a preservação do teto de gasto, ainda que com eventual prejuízo, parcialmente, pelo menos, de sua popularidade, né? E você pode ter um conflito com Guedes, né, e se tornar incontornável se essas pressões voltarem a emergir e começarem a ter a simpatia do presidente. E, nesse caso, o Guedes perderá completamente o campo para a sua agenda liberal. Ela já foi afetada pela saída, debandada, chamamos assim, de dois importantes assessores, e aí ele não teria saída senão pedir o boné e voltar para o setor privado. Finalmente, enfrentar o risco fiscal. Esse é o principal calcanhar de Aquiles da economia brasileira neste momento, né? A relação dívida-PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, está se aproximando de 100% este ano e vai continuar subindo nos próximos anos. Tem duas estratégias para lidar com isso, porque o Brasil vai terminar na pior situação entre os mercados emergentes mundiais. Nenhum chegou a essa situação, né? O FMI divulgou agora que todos os mercados emergentes, inclusive o Brasil, essa relação vai subir 9 pontos de percentagem. No Brasil, vai subir 23 pontos de percentagem.
de 76% para 98%, 99% este ano e continuará subindo. Né? A primeira é voltar às reformas e esperar que as coisas se acalmem, né? Confiando que vai ser possível administrar uma dívida desse tamanho, sem deterioração de confiança, baseado no fato de que todo mundo se endividua mais, portanto, o mercado será mais tolerante e aceitará um novo patamar da relação dívida-PIB brasileiras. Né? A outra, assim, a taxa de juros é mais baixa, é mais razoável conduzir uma situação fiscal difícil com 2% de Selic do que com 14,25%, se bem que uma parte da dívida paga juros mais altos porque ele está na curva longa de juros, não é 2%, hoje está em 6%. Né? E liquidez nacional e internacional francas, né? Abundantes. Pode ser que seja verdade. Qual é o risco dessa estratégia? As agências de rating, de classificação de risco, e os investidores mais sofisticados no Brasil e no exterior não comprarem essa estratégia. Isso levaria a uma crise de confiança, a reclassificação, a rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Isso dificultaria mais ainda a gestão da dívida pública e nos levaria a uma crise muito séria proximamente. Isso pode ser coisa para final deste ano ou ao longo de 2021. Né? Mas, enfim, não é impossível fazer isso, ela apenas tem risco. A outra estratégia é desenvolver um plano, à semelhança do que fizeram os britânicos depois da crise de 2008, quando o governo propôs um conjunto de medidas de corte de gastos e aumento de carga tributária para reduzir a dívida pública num determinado período. Aí você teria que ter um conjunto de propostas, a grande parte exigindo reforma constitucional, e isso incluiria a necessidade de uma liderança eficaz com capacidade de mobilizar a sociedade e o sistema político em torno dessa reforma. Aí seria a saída mais segura e adequada. O Brasil teria uma redução da relação entre a dívida e da PIB e até do valor nominal da dívida ao longo dos próximos 10 anos. Mas também é a mais difícil politicamente. Vamos torcer, parece que a primeira estratégia vai ser a seguida, vamos torcer para que ela dê certo e não tenhamos que passar por uma nova crise de confiança. Portanto, a estratégia número 1 é muito arriscada. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Fazendo um resumo rápido, a recuperação está sendo melhor do que se imaginava, tem muitos riscos, não é? O quadro macroeconômico é de estabilidade, com melhora de indicadores ao longo dos próximos anos. Né? O Brasil preserva um conjunto de conquistas que permite a sua recuperação e avanços mais rápidos de sua economia no futuro, se as condições políticas se o permitirem, e, portanto, o Brasil já passou por crises parecidas e saiu até fortalecido. Esperamos que seja o caso novamente. Muito obrigado. Obrigada, ex-ministro Maílson da Nóbrega, pela palestra tão cheia de insights interessantes. Quero lembrar que logo depois do debate, a gente vai ter um vídeo aí com a superintendente das obras sociais, Irmã Dulce, Maria Rita Pontes. Agora sim, eu passo a palavra para o conselheiro Mário Gordilho, para que iniciemos os debates e as respostas às perguntas feitas pelos que estão acompanhando aí essa palestra. Maílson, veja, você no final fez uma referência aí dessa situação do Paulo Guedes. Saindo Paulo Guedes, qual a opção? Quem pode vir? Olha, Mário, o Brasil tem uma constelação enorme, né, de economistas qualificados, né? Você poderia ser um deles, né? Eu poderia ser outro, né? Mas eu acho que tem gente qualificada. O risco, eu não estou achando que o Paulo Guedes vai sair, mas ele nunca foi tão arriscada a permanência dele no governo, né? O risco é o Bolsonaro recorrer às Forças Armadas e colocar um general no comando do Ministério da Economia. Eu espero que ele não recorra a isso. Mas opções ele terá, inclusive dentro do próprio governo. Por exemplo, o presidente do Banco Central parece ser uma ótima opção se essa
se essa hipótese vier a ocorrer. Ela é remota hoje, mas não é descartável. Uma outra observação, até tem uma jornalista do Jornal à Tarde aqui fazendo referência à possível crise social que vai se fazer com o público desempregado, crescente, sem qualificação. Pode-se cogitar uma renda mínima para resolver essa crise social, porque futuramente, no próximo ano a tendência é aumentar o desemprego, né? Bom, tem o seguro-desemprego, né, que é um amortecedor de crise, né? O seguro-desemprego ele funciona muito bem no Brasil. E eu acho que o renda básica pode sair. Eu conheço pessoas que estão trabalhando nesse projeto, gente do setor privado, né, que conhece profundamente esse assunto e acha que o programa está sendo bem formulado, né? Além disso, ao nível que está se pensando, em torno de R$300, que é mais do que paga hoje por pessoa o Bolsa Família, né, que é por família, que é menos de R$200, né? Isso vai gerar um custo adicional da ordem de 20 a 25 bilhões de reais. Se você olhar programas sociais mal focalizados, por exemplo, o abono semestral, né? O abono semestral vai para quem precisa e para quem não precisa, né? Você pode focalizar melhor a questão do benefício de prestação continuada. Enfim, tem uma série de programas sociais que poderiam ser reformulados para abrir margem para o renda básica. Eu não acredito que o governo vá fazer o renda básica como um custo adicional, porque não tem margem para isso, dado o teto de gasto. Tem muita gente, não, a CPMF se virá para isso. Isso é um engano, porque hoje o que vale no Brasil é o lado da despesa. Mesmo que você tenha receita, não pode gastar. Portanto, se você tem, vamos dar um exemplo, a margem de gasto que você tem no teto é de 30 bilhões. Aí você tem um programa de 40. Mesmo que você crie um imposto que arrecade mais de 40, você não pode gastar. E essa é a beleza do teto, porque pela primeira vez o governo está condicionado pelo lado da despesa, o que nunca tem acontecido na história do Brasil, né? Eu acho que tem chance, sim, de sair o renda básica. Não é a renda básica universal, né, Mário? Não é para todo mundo, né? Sim, claro. Seletivo. Mas é para as classes menos favorecidas, os informais, digamos assim. Uma outra colocação aqui vem do Vitor Ventim. Ele faz a seguinte colocação: todas as reformas tributárias desde 1970 geraram aumento de carga tributária. E você passou por aí nessa fase, em 88. Você acha que essa será diferente? Olha, a reforma tributária que está no Congresso, a PEC 45, definitivamente não. Porque ela tem como princípio que a carga tributária não aumenta. Como é que controla isso? É muito bem bolado esse projeto, né? Ele tem uma longa transição de 10 anos e 50 anos para acerto entre estados e municípios. Porque, como a tributação vai ser no destino, você tem estado que vai perder, tem estado que vai ganhar. Mas durante 10 anos ninguém perde, ninguém ganha, né? Nos 2 primeiros anos, o IBS, o Imposto do Bem e Serviço, terá uma alíquota de 1% só. E os outros impostos continuam tudo funcionando como estão hoje. Esse 1% é apenas para gerar o volume de informações para calibrar a alíquota e calibrar de tal forma que ninguém perca. E por que ninguém vai perder? Como é que funciona? Como é que funciona isso? A arrecadação do IBS vai ser centralizada numa agência tributária nacional. E essa agência tributária nacional, ela controla o fluxo da arrecadação. E ela pode distribuir a arrecadação com base no que foi recolhido no ano anterior. Então, se o Estado da Bahia arrecadou, digamos, 100 bilhões, número aleatório, de ICMS no ano anterior à implantação do sistema, ele receberá 100 bilhões mais inflação no ano seguinte. E, portanto, durante 10 anos, ninguém perde. Tem outra característica, ou necessidade desse sistema, é que
muitas empresas que investiram no Nordeste, na Amazônia, no Centro-Oeste, com base em incentivos fiscais, né, o incentivo desaparece. Porque o incentivo só é possível quando a tributação é na origem. Como é que vai fazer? Elas vão ficar penduradas numa brocha? Muitas podem quebrar. Então, a transição é para 10 anos para as empresas se prepararem para uma nova realidade que não tem mais o incentivo fiscal. Os estados estão propondo algo mais razoável do que o incentivo fiscal, que é um fundo de desenvolvimento regional, né, que funcionaria nos moldes do que fazem países desenvolvidos. Em vez de isenções fiscais, você subsidia o investimento, você subsidia a infraestrutura. E tem uma vantagem desse novo modelo, é que ele pode ser aplicado a todos os segmentos. Hoje, como a gente sabe, o ICMS é caracteristicamente um incentivo para a indústria. É difícil você ter o ICMS na área de serviço, né? Limitadamente na área de turismo, mas passa a ser amplo. Você pode atrair indústria para a área de tecnologia, né? Para a área de saúde, para a área de educação e assim por diante. Né? Ministro, então, eu acho que essa reforma vai fugir da regra, mano. Ela não vai ter aumento de arrecadação. A do governo vai ter aumento. Essa da CBS, né, a contribuição sobre bens e serviços, que eles fizeram a alíquota de 12%, tudo indica que ela está superestimada. Né? Ela poderia ser 10%, 11%. Aí vem agora uma pergunta de uma incorporadora a nível nacional, fazendo a seguinte referência. São mais de 20 incorporadoras hoje buscando fazer IPO. Isso daria um volume em torno de 14 bilhões. Será que isso pode trazer um novo boom imobiliário? Porque a experiência que nós tivemos no mercado é que as empresas que saíram nacionalmente terminaram voltando para suas bases, Rio, São Paulo, Bahia, deixaram de ter essa grande expansão. O mercado imobiliário tem suas sutilezas locais. Então, não dá para... Rio e São Paulo são muito semelhantes, Bahia e Pernambuco são muito semelhantes, mas na hora que você entra na Amazônia, no Rio Grande do Sul, dá uma complicada. Então, essa pergunta é de uma grande incorporadora e deve estar se referindo exatamente a isso. A possibilidade de voltarmos a ter um boom imobiliário e todo mundo entrar em tudo quanto é canto e, de novo, dar uma confusão no mercado. Ora, eu acho que quem faz um IPO é porque tem um projeto de expansão, né? Não vai diluir o controle de sua empresa para ficar com esse dinheiro em caixa. Então, em tese, cada IPO tem implícito um projeto de expansão. E como a gente viu experiências anteriores, Mário, das empresas que fizeram IPO no setor de construção civil, e particularmente no ramo imobiliário, elas tiveram a capacidade de se expandir, por exemplo, expandir o seu land bank, não é? Se expandir em outras praças. Eu sou membro do conselho de administração de uma empresa desse tipo, que é a Rodobem Negócio Imobiliário. E o seu IPO permitiu que ela se expandisse. Era uma empresa que atuava no interior de São Paulo, e daqui a pouco ela começou a atuar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque teve capacidade financeira de adquirir terrenos para lançamentos, e fez isso com algum sucesso. Então, eu acho que esse raciocínio está correto. É provável que isso gere, né, no mínimo, um aumento da procura por terreno logo no início, né? E, no momento seguinte, projetos de lançamentos, né, imobiliários, verticais ou horizontais. Recentemente tivemos a liberação de funding do FGTS para os depositantes, né? Em torno de 7 bilhões é o que o governo está falando. Isso implica numa redução da capacidade de investimento do fundo. Porque o fundo sempre vem acumulando, a Caixa se beneficiando da rentabilidade desses recursos lá depositados, de uma outra forma de aplicação, às vezes não no mercado imobiliário, mas essa possível saída de recursos, isso se tornar constante, isso certamente vai abalar o funding do FGTS para os investimentos a que ele foi criado, a que ele foi
basicamente criado. Foi criado para saneamento e habitação. É verdade, Márcio, sobretudo porque o FGTS é uma grande fonte de um programa importante, que é o Minha Casa Minha Vida. Né? Mas eu entendo o governo, isso faz parte de um projeto político. Tivemos uma novidade este ano, né? Vão distribuir mais resultados do que se esperava, e o FGTS, pela primeira vez, vai ter uma rentabilidade maior do que as aplicações de renda fixa. Isso, você é mais veterano do que eu nisso aí, mas provavelmente isso nunca aconteceu. 4,9%, né? Mais do que pagam algumas grandes empresas brasileiras por seus lançamentos de papéis de infraestrutura, debêntures e assim por diante. Agora, isso não afeta, né, o mercado imobiliário como um todo, né, Mário? Porque nós estamos caminhando para uma mudança estrutural importante no financiamento do setor imobiliário no Brasil, que é a presença crescente do mercado de capitais. Né? Você foi parte, quando estava na BCIP, ou em outras áreas de representação setorial, né, dessas medidas que geraram a securitização de recebíveis, que geraram a alienação fiduciária de imóveis, que foi uma grande inovação. O FCBS. Exatamente. Então, eu acho que vai acontecer no Brasil o que já acontece há alguns anos nos Estados Unidos. Ou seja, a fonte básica de financiamento do crédito habitacional não será, pelo menos no nível de hoje, a caderneta de poupança. Né? Será o mercado de capitais através de mecanismos como os CRIs, né? Os fundos imobiliários e os papéis, de modo geral, que financiam a construção civil. Né? O Brasil tem hoje, como você sabe, o mercado de capitais mais sofisticado entre os países emergentes. Né? Talvez a China rivalize conosco nesse particular. Mas a gestão de fundos no Brasil, a sofisticação da regulação, né? E uma novidade dos últimos anos, que é o Family Office. Né, Marco? Você tem hoje Family Office poderosíssima pelo lado financeiro e se tornaram uma grande fonte, inclusive, de financiamento. Eu conheço Family Offices que estão se especializando em comprar papéis de empreendimentos imobiliários, né? Dada a sua rentabilidade e muito boa relação risco-retorno. Agora, ministro, a gente não tem assim, uma tradição no Brasil de estabilidade econômica como você tem nos Estados Unidos. O governo americano está captando dinheiro 5 anos de prazo, a taxa de juros de 1% ao ano. E é que a gente chegar. Isso dará um equilíbrio durante um prazo. Agora, os financiamentos no Brasil, imobiliários, principalmente para baixa renda, eles têm que ser muito vinculados ao FGTS, porque ele tem a taxinha dele de correção, TR, o que é que poderá acontecer para garantir um futuro bem mais longo, de 20, 30 anos. É impossível a gente ter assim, uma firmeza de botar o mercado de capitais em prazos mais longos. 5, 8 anos a gente vai, mas prazos mais longos, será que o investidor vai entrar nessa? Por falta de opção, até pode entrar. Né? Não, você tem razão, mas essa realidade está chegando no Brasil, né, Mário? Ou seja, há uma percepção de que a estabilidade do Brasil é muito duradoura. Você pode ter momentos de crise, como a gente teve em 2008, em 2015, 2016, né? Mas isso não eliminou o apetite do sistema financeiro de continuar fazendo crédito imobiliário com 30 anos de prazo. Né? E essa realidade já está presente nos papéis do Tesouro. O Tesouro lança NTN de 40 anos de prazo. Né? Então, o longo prazo está chegando no Brasil de forma cada vez mais firme. E na medida em que nós avancemos nas reformas estruturais, resolvemos o problema da rigidez orçamentária, resolvamos o problema da dívida, são um desafio muito grande, a tendência é de o Brasil consolidar um cenário de longo prazo de estabilidade. Porque tudo indica que a inflação, pelo menos nesse momento, morreu. Né? Nós vamos ter pela primeira vez, como é que chama? Inflação aconteceu uma vez só. Teve Covid, né? Hein? Teve Covid. Exatamente. Essa é uma boa. Ela teve Covid e parece que não vai sobreviver, tá certo? Então,
Eu estou confiante de que nós podemos ter, sim, um ambiente de maior estabilidade a longo prazo no Brasil, que eu e você não conhecemos no auge de nossa juventude, né, Mário? É verdade. Agora, continuando aí nessa linha, ministro, de longo prazo, curto prazo, a TR persiste nos financiamentos, né? Os bancos estão colocando... Ninguém está fazendo financiamento, só a taxa de juros de 8% por 40 anos. Tem lá a TRzinha ou algum índice que eles colocam no contrato. Isso dá uma garantia ao banco, uma segurança futura de uma reversão desse quadro de controle inflacionário. É essa a linha dele? Olha, eu confesso que é uma espécie de hedge, né? A TR está congelada há uns bons 5 ou 6 anos, ou talvez mais, né? Mas eu acho que um dia, Mário, quando essa estabilidade se consolidar, a TR tem que acabar. Né? Ela é uma característica de uma realidade brasileira que está ficando para trás. Né? Mas eu concordo. Se eu fosse banco, eu incluiria a TR, mesmo sendo zero, nos seus, que é uma segurança de uma eventual crise, ainda que momentânea. Mesmo que você passe 1, 2 anos para controlar a crise, isso já gera um estrago grande. Você imagina, numa atividade de baixa margem, você pegar de cabeça uma inflação de 10%, né? Certo? Você torna as operações gravosas, né? E gera grandes prejuízos para os bancos. Uhum. A gente subiu aí o endividamento do Brasil nesse ano, essa virada 19 e 20, saímos aí de 75% da relação PIB, dívida, para 93%. Nós vamos chegar quase a 100%. Se esse dinheiro tivesse ido para investimento, seria uma maravilha, né? Mas ele virou pó. Virou pó porque foi para cobrir as deficiências ocasionadas pela pandemia e também para equilibrar socialmente o país. Não tinha outro jeito. Mas a gente está chegando no limite que para o Brasil sempre foi aquele estigma. Delfinete dizia, não, aqui nada, a dívida rola, não paga. Mas todo mundo queria que ficasse a relação dívida-PIB bem contida. Né? Como eu disse também na apresentação, esse é um grande desafio no pós-pandemia, né? Porque o governo tem que acreditar, né, que falou com os russos, digamos assim, né, usando a imagem do Garrincha, né, que falou com os russos e os russos concordaram que é possível estabilizar essa relação e manter a confiança no Brasil. Mas você tem toda a razão. Esse é, a meu ver, o calcanhar de Aquiles do Brasil pós-pandemia. Né? Qual vai ser a reação das agências de rating? Elas já estão dando sinais diferentes do que o governo gostaria. Por exemplo, a S&P, a Standard & Poor's, rebaixou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de positiva para neutra. A Fitch rebaixou de neutra para negativa. E, nos 2 casos, eles mencionaram o problema fiscal. E o próprio governo está falando isso. Se você vê a ata do Banco Central divulgada esta semana, um dos riscos para a condução da política monetária e que impedirão a manutenção da taxa de juros baixa por longo tempo é a situação fiscal. Ou seja, se você não tiver reformas que dê tranquilidade no lado fiscal, tudo mais começa a piorar, né? Inclusive a confiança, que é fundamental, tanto do investidor nacional quanto do investidor estrangeiro, e quanto do empresário. Né? Ele precisa de confiança para assumir riscos, expandir as suas atividades, né? Confiar na expansão dos seus mercados, e a taxa de juros é um elemento crucial nesse sentido. E a confiança é particularmente relevante. Ministro, nós já lhe exploramos bastante, bem além do tempo, mas se desse a gente ficava aí batendo esse papo. Até porque faz tempo que a gente não... nós estamos com conversa atrasada, né, Mário? É isso aí. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, como sempre, como eu disse inicialmente, você sempre dá uma aula e fala claramente para a gente o que todo mundo entende e gosta de ouvir, né?
mas é bom tê-lo sempre presente e perto da gente. Então, eu gostaria de agradecer e passar a palavra para os seus agradecimentos finais, para as suas colocações finais. Muito obrigado. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite para participar desse evento que comemora os 45 anos da ADEME. Eu queria secundar os que me precederam desejando vida longa à ADEME, né, porque ela tem presta e vai continuar prestando bons serviços ao mercado imobiliário e ao país. Não é? Dizer que foi uma honra participar desse evento e uma felicidade de reencontrar e bater um papo gostoso com um velho amigo. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso palestrante pela brilhante explanação e ao nosso debatedor pelas valiosas contribuições. Em tempo, convidamos a todos a aproveitar esses últimos minutos aqui do evento de 45 anos da ADEME Bahia para fazer a contribuição às obras assistenciais Irmã Dulce, enquanto nós acompanhamos um vídeo feito por Maria Rita Pontes, que é a superintendente da USID. Pela superposição da data, ela não pôde estar conosco durante todo o evento, mas Maria Rita deixou uma mensagem. Meus amigos e parceiros da ADEME, gostaria de parabenizar a todos pela data de hoje, 45 anos de vida dessa associação que tem uma grande preocupação em inovar, mas principalmente se preocupa também com o próximo, em cuidar do outro. E nós somos um exemplo dessa preocupação. Ao longo desses anos, a ADEME sempre esteve do lado das obras sociais Irmã Dulce. Então, minha palavra hoje é de gratidão a todos, em especial hoje a Dr. Cláudio Cunha, por ser esse grande amigo da Irmã Dulce, de Santa Dulce, e que ela abençoe a todos vocês, que trilhem um caminho de muito sucesso, sempre, de coração. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Maria Rita, superintendente das obras sociais, das obras assistenciais, né? Agora, Irmã Dulce. E eu concedo a palavra a Cláudio Cunha, presidente da ADEME Bahia, para as palavras finais, né, desse evento de 45 anos. Cláudio. Muito obrigado. Só tenho a agradecer, né? Muito obrigado. Hoje, inclusive, para mim, assim, foi uma emoção muito grande essa surpresa feita aí pela nossa diretoria, nosso conselho, pelos funcionários da ADEME, nossos colaboradores, parceiros aí, Engenho Novo, Mandala, Comunicativa, através aí da figura de Marcos Vieira Lima, que tem sido também um grande lutador e companheiro de todos os nossos desafios frente à ADEME, sempre com palavras de incentivo, junto com Viviane e toda a diretoria, para que a gente possa sempre oferecer o melhor para os nossos associados. Acho que cumprimos a tarefa, foi nosso primeiro evento digital. Eu confesso que estava aqui um pouco preocupado e ansioso com o resultado, mas acredito que a gente teve um resultado bastante satisfatório. Então, acabo aqui, encerro, concluindo e desejando a todos um feliz dia, parabéns também pela participação e dizer a vocês que nessa também, com nossa comemoração sendo gravada, será palco e matéria para a nossa próxima edição da nossa revista Outside, falando sobre os 45 anos da nossa entidade. Muito obrigado a vocês. Vamos brindar, aproveitar aí o vinho que fez parte aí dessa nossa comemoração para fazer um brinde coletivo e desejar felicidade e saúde a todos. Agradecemos a todos pela presença nesta noite especial em que a ADEME Bahia comemora 45 anos de efetiva contribuição não só à sua comunidade, mas à sociedade baiana e ao nosso estado. Que venham mais 45 anos. Uma boa noite a todos. Até, gente. O trabalho da ADEME é muito mais do que ajudar no desenvolvimento. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Parabéns, Cláudio, pelo excelente evento. Boa noite a todos. Obrigado. Até logo, Cláudio. Parabéns. Boa noite. Logo, parabéns a vocês. Parabéns a todos aí também. Parabéns, Cláudio. Cláudio, um abração. Vamos fazer um brinde, hein? Um abraço.
Boa noite, presidente. Parabéns, Cláudio. Um abraço para você, meu amigo. Parabéns aí à nossa entidade. Mário, um abração, Mário. Mário Bigode Branco. O trabalho da ADM é muito mais do que ajudar no desenvolvimento da Bahia, transformar cidades, incentivar a economia. Mas o que pode ser maior que tudo isso? Acender a luz do novo, porque sem ela não existe futuro. Abrir janelas, por onde famílias enxergam a possibilidade de um lar só seu. Criar alicerces de cimento e conhecimento. Onde existe realização, infraestrutura, moradia e crescimento, existe a presença da ADM. ADM 45 anos. Nossa tradição é inovar. Esse spot é o que está sendo veiculado aí nas rádios que fizeram essa parceria com a gente para comemorar os 45 anos. Vocês vão ouvir ele bastante aí nas rádios que a gente anunciou. Obrigado, gente. Obrigado Só a quem está todos. comemorando aqui sou eu e Marcos Melo, viu? Porque eu estou vendo. Eu ainda estou no escritório. Cida não me entregou meu vinho. Ela disse que eu não mereço vinho, não. Senão eu vou chorar. Aí também, né? Não vai me dar, não. Só a gente vendeu, viu, Marcos? Só nós dois vendemos. Ele também está brigando. Viviane também, Viviane também, ela. Parabéns, rapaz, 90 e poucas pessoas assistindo. Não esperava. 98. É, quase 100 pessoas. Maravilha, viu? Foi bom, né? Conseguimos marcar nossa data. Pois é. O Wilson chegou agora, né, Wilson? Eu assisti o teu, eu estava só, tirei minha imagem só, tá? Assisti toda. Viu? Eu mandei foto para o presidente. Obrigado.